Bem-vindos a mais um Pode Construir, o podcast da construção civil de Sorocaba e região. Ao meu lado aqui, já tá virando fiel companheiro, né, Marcelo Segundo, que estou aqui representando nosso amigo Ed Oliveira, né, no Pode Construir, já fiz alguns, mas o segundo aqui com o meu amigo Marcel Freza. Marcel, muito obrigada de novo pela sua participação, trazendo toda a sua expertise na área de construção civil, que não é pouco, a gente estava falando sobre isso nos bastidores aqui. Eu que agradeço. Lá, queria agradecer os nossos convidados, Valdeci, Esther, prazer estar aqui com vocês. E vamos lá para muito conhecimento aí na área de construção. Exatamente. Você que está interessado hoje, o assunto sustentável, de saúde, né, sobre aquecimento solar também, mas eu vou apresentar direitinho os nossos queridos convidados que vieram aqui com muito carinho na sede da Quadricast, né, para conversar, bater um papo com a gente. Então, primeiro, Esther de Matos Santana Gonçalves, ela que é formada em administração de empresas, é pós-graduada em gestão comercial e atualmente cursa direito na Unismo. Minha gente, essa mulher não dorme. Esther, né, para quem não conhece, está mal informado, mas é gerente da unidade própria aqui do Secons São Paulo, que é em Sorocaba, né, que existe o Secons desde 64, mas em Sorocaba está desde 89, e aí com ações de saúde, educação e assistência social. A lista é grande, na pandemia deu uma fortalecida, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Valdeci de Oliveira, também presente aqui. Valdeci, graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá, mestrado em Engenharia Civil pela Unicamp, um currículo memorável, e pós-graduação em Administração e Marketing pela Facens e Marketing, olha só que legal. E foi professor também de faculdades FATEC, IMAPS e Uniso, e claro, é o fundador da Acenco aí há 24 anos, né? Queria só acrescentar aí que tem licenciatura em matemática. Só mais Meu um. Deus. Ai, peraí. A pessoa passou uma vida estudando, né? Estudando e trabalhando junto, né? Trabalhando e estudando. A gente fala que o importante realmente é aprender para toda a vida, né? Não para. Isso Não tem como, né? Não. Quem se acha, morre. Exatamente. Não dá para todo dia é um aprendizado. Né? Eu falo isso também. Querido Marcel. E vamos lá, então, começar? Claro. Esther, o que é o Secons? Para quem não conhece, assim, fala um pouquinho pra gente. É bacana essa pergunta. Eu falava lá fora com a Larissa a respeito. Ainda hoje, há 11 anos, na gestão, à frente da gestão do Secons, eu ainda me surpreendo com pessoas me perguntando o que faz o Secons, né? Uma instituição que está caminhando para 60 anos e com um potencial tão grande, né? E a história do Secons, a origem dela nasceu da vontade e do querer de empresários da construção civil, né? Lá atrás, em 64, quando a construção civil estava no auge, né? Os grandes edifícios sendo construídos na capital paulista, o Secons nascia dentro do Sinduscon, que é o sindicato patronal, pela vontade dos empresários, porque a saúde dos trabalhadores da construção civil, ela sempre foi inspiradora de cuidados, né? A gente tem aí um setor que lesiona e que, ao longo dos tempos, com as normas regulamentadoras, isso reduziu bastante, mas continua inspirando cuidados. Naquela ocasião, a gente tinha uma situação em que a saúde pública nossa não dava conta da quantidade de pessoas que se machucavam. E aí, então, esses empresários dentro do Sinduscon decidiram que eles deveriam ter um ambulatório específico para cuidar só da população da construção civil, porque essas pessoas ficavam muito tempo de uma porta a outra, aguardando uma resolução de uma dor na coluna, de um acidente de uma mão, uma fratura, uma coisa do tipo. Então, a partir desse momento, nasceu o Secons com um médico, uma enfermeira e uma assistente social. O trabalho deles era triar, né? Direcionar, quando necessário, cirurgia ou um tratamento mais específico para os hospitais. E assim a gente reduzia o tempo de volta desse trabalhador para o canteiro. Ou seja, o trabalhador ele não ficava mais perdido dentro de um sistema único de saúde, que na época nem era o nosso SUS atual. Então, esse trabalho ele veio demonstrar o quanto o Secons ele está ao lado, embora seja um benefício para o trabalhador da construção civil, ele é
um braço direito para o empresário, né. Uhum. O empresário, ele está focado na sua operação, na sua produção, e a saúde, que é um negócio que não é o negócio dele, ele Uhum. designou para o Seconce. Mas assim, você falou que veio do Sinduscon, que é o sindicato da construção, que geralmente são as construtoras. Então, Isso. quem pode contratar o Seconce seria só as construtoras ou qualquer empresário da construção pode? Neste negócio, assistência Uhum. de saúde do trabalhador da construção, somente empresas ligadas Hum, à engenharia, tá. construção de edifícios e todos os setores terciários desse segmento. Então você tem, Uhum. dentro de um canteiro de obras, desde a empresa Uhum. empreendedora, incorporadora, como também tem as suas fases. Então você tem o Uhum. gesseiro, você tem o elétrica, você tem a hidráulica, todo esse setor que eh, Trabalha ali dentro. trabalha dentro do canteiro, você pode associar-se ao Seconce para promover Uhum. saúde, justamente para não criar um setor para criar equidade dentro do canteiro. Eu não posso dizer que eu vou tratar a saúde odontológica do trabalhador da construção e o colega do lado, que é gesseiro, não ter esse direito. Uhum. Então você tem que trazer um serviço social de saúde igualitário a todos. É porque se é social já Exatamente. abrange todo mundo. Dentro do canteiro, todas as cadeias produtivas dentro da construção civil, elas podem ser associadas ao Seconce. Muito Entendi. bem. Para deixar bem claro, que uma coisa que você falou para mim que eu achei interessante, não é sindicato, gente. Não Não é é. sindicato. O Se o Seconce, ele tem alguns É, vieses, né. Nós estamos, como eu disse, da origem, então nós nascemos dentro do Sinduscon, que é um sindicato patronal, certo. juntamente com o sindicato laboral. Então o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores, que é o Isso. patronal, decidiram Uhum. que deveria ter uma instituição cuidando da saúde do trabalhador. Nós não somos os signatários da convenção e estamos presentes nessa convenção pelo querer desses 2 sindicatos. Muito bem. Então, o sindicato, a todo ano que reformula a convenção, entende o benefício que o Seconce promove para a construção civil, e aí o Seconce vem ao longo desses 60 anos fortalecido, prestando esse serviço de saúde. Muito Muito bom. A gente bem. vai falar mais um pouquinho sobre, mas agora, Valdeci, quero que você fale desses 24 anos de A Senco, que eu não falei, né, completamente, mas é uma empresa especializada em projetos e fabricação de aquecedores solares e também na realização de obras de engenharia voltadas aí, né, para o aquecimento solar e também sistemas a gás. Falei certinho? É isso? É, é um Assim, resumindo o resumo, fala. resumindo o resumo, É. né. 24 anos, né, acho que começou ontem, né, Marcelo? Nossa, esse rapaz aí, eu conheço ele da época que começou lá na garagem, na Itabuvu, lembra? Exatamente, Olha há 20 e poucos anos, um parceiro de Sim, longa data, né, e que está aqui no é, guia. tá. Há 24 anos atrás, empreendendo, né, uma ideia aí de montar um negócio, mas ele surgiu antes, aliás, ele surgiu antes na área metalmecânica, né, a Senco Engenharia era uma empresa montada para metalmecânica, eu sou engenheiro mecânico, e foi montada inicialmente para isso. E aí veio uma pandemia em 2001, né, Olha. que a pandemia que aconteceu em 2001, a falta de energia em 2001, um Uhum. apagão geral, né? Verdade. E ali foi Hum. basicamente muitas empresas pararam 6 meses ou mais e eu estava Uhum. começando. E nessa eu falei, "Ih, agora?" Então Aproximar mais o microfone dele. sofri minha primeira Isso. Isso. pandemia aí Aham. ou a experiência aí, né, de ter que se sacudir e ver o que a gente ia fazer. Eu estava Uhum. começando ali 1 ano e pouquinho, 2 anos de início e acabei, nessa busca de estudar, né, estava lá como engenheiro, fui buscar estudar um pouco mais, aí fui fazer engenharia, complementando a engenharia, civil na Facens, tinha acabado de fazer pós e fui estudar um pouco Uhum. mais. E lá me encontrei com pesquisas, sempre gostei de Uhum. pesquisar e fui pesquisando essa área de energia, né, casualidade, tá, era uma busca assim: "Vou fazer alguma coisa".
E aí Uhum. caiu isso aí na minha frente, falei: "Interessante, transformação do sol, né, em Uhum. água quente", por exemplo, que é o principal, produto hoje, né, que a gente Uhum. faz, né. E que sanava uma dor recente, né, que é a falta de energia, É, e de aí eu certa estava naquele forma. momento lá, e disso aí virou um mestrado, né, fui fazer né, culminou com mestrado na Unicamp nesse segmento Uhum. em especialidade em sistemas. Isso, a minha empresa parada, e aí falou: "E aí, o que que eu faço?", né, e voltei, rapidamente, fui trabalhar numa empresa que fabricava tanques e fui parar lá no Rio de Janeiro. Voltei do Rio de Janeiro, né, depois de um tempo, rapidamente isso daí aconteceu na minha vida, e o proprietário falou assim: "Ó, você não tem como pagar você". Falei: "Ah, é? Ai, que bom, né. Mas eu tenho aqui um aquecedor solar, você pode levar lá". Olha só. E tudo Aí, começou Mara cara, maravilha, eu né. estudava legal. isso e tinha isso como eu falei: "De repente eu tenho um produto e um estudo". Estudei muito energia solar, né, virou um Uhum. mestrado, e aí acabou que eu comecei a vender meio que forçadamente, falou: "O que que eu faço?". Aí fui vender um produto desse. Disso daí começou, né, mas sempre buscando o melhor, né, a qualidade, uma série Uhum. de requisitos que a gente sempre cuidou de fazer isso daí acontecer, a filosofia. Aí acabamos montando a empresa, né, redesenhamos a empresa, né, a empresa, eu e mais um, né, Presa, básico, né, Eu presa. eu presa, eu pri É. eu mesmo e o segundo, ok. exatamente, né. Aí vamos lá, porta a porta, de condomínios, nem sabia como Uhum. fazer esse assunto, mas vamos lá. E aí começamos e veio o primeiro cliente, o segundo cliente, e a gente entendeu que, opa, é interessante, dá para a gente trabalhar, né, e a gente foi profissionalizando. Do aquecedor solar, a gente, entendeu, e ficou efetivamente muito conhecedor do assunto, Uhum. dado o estudo que a gente fez e a implementação técnica que a gente deu na empresa, né. Então eu sempre observo, falo assim: "Eu não vendo, eu dou uma consultoria técnica, se a pessoa Uhum. entendeu aquilo lá, ela vai efetivamente entender que aquilo é necessário". Por isso que eu te perguntei, né, assim, Sim. porque, você tem, muita gente que toma banho, não tem? Né. Mas Uhum. pode ser chuveiro elétrico, né, de duchinha, uma série de coisa. E eu Sim. faço com aquecedor solar. Uso o sol, transforma em água quente e te dá conforto. Uhum. Em casa, em hotéis, em indústrias, ou seja, então foi crescendo esse assunto de tal forma essa tecnologia a gente domina ela por completo, né, do Uhum. início de um projeto, de um detalhamento de como fazer, até, né, a realização da obra de grandes projetos que a gente faz, né. Aí, complementado a isso, na empresa, nesses 24 anos, sempre tecnicamente trabalhando e estudando formas, a gente foi implementando outras necessidades, né. Aquecedor a Uhum. gás, que é um complemento, todos os sistemas de bomba, sistema de Uhum. controle, automação elétrica, ou seja, foi criando ali uma Manutenção. empresa, manutenção, hoje, né, Uhum. com todas as marcas de eu coloco, assim, as melhores marcas de produtos, a gente tem esse trabalho, porque, o melhor Uhum. produto e uma boa mão de obra, né, qualificada para fazer a solução depois dessa instalação sendo feita, né. Com isso a gente fez 24 anos, né, em partes, Criaram um né. bom É, ecossistema, pô, Olha, 24 empresa anos de tá. aquecimento que tenha 24 anos aqui em É, Sorocaba, né, então. se não for a mais antiga, tá ali, É, aquecimento né, gente, solar, que solar. se hoje é um assunto novo, Novo, é. é novo. O pessoal é. tá agora que fala: Não, "Não, o que solar que é? Pra agora quê?". virou assunto Moda, é. de Imagina 24 anos, o pessoal achava: "Ah, isso aí não esquenta nada, Não, e isso aí ainda não vai". não. tem pessoas que ainda têm dúvidas, vamos dizer, se, em uma determinada época do ano você não consegue produzir energia suficiente para aquecer? É assim, é um campo bem técnico, né, é um campo bem natural, Sim. muito Uhum. interessante. Lá atrás tinha esse lado, assim, natureba da Uhum. É, então. por que que eu coloco isso porque lá atrás era assim, ecologicamente correto, mas Politicamente correto. nossa, e tem vieram as outras ações. Hoje você tem, leis, enfim, né, determinando que você coloque, Precisa. incentivando esse assunto aí, Uhum. IPTU, né, diminuição do Uhum. IPTU, isso lá em São Paulo muito muito apregoado, em algumas outras capitais também, né. Então, isso passa a ser
mais conhecido, mais interessante. Mas assim, ele é um campo natural, ou seja, utiliza a energia solar, transforma né, num equipamento teoricamente rústico a princípio, né, mas É. com o tempo elaborado, né, tecnicamente ele passa a ter uma qualidade industrial, né? Tanto é que hoje você não pode ter equipamentos, né? Antes Uhum. era, mas sem uma certificação, tá? Então, o produto que a gente tem e coloca no cliente é um produto, aliás, todos os produtos têm que ter ali o selo de certificação do Inmetro para que a gente Uhum. possa comercializar, né? Ok? Mas aquece a água o ano todo ou não? Olha lá. Mas já Não, pensou? fala aí, Valdeci. Olha, cara, o equipamento ele tem, eu costumo dizer que o solar ele é comportamental, Tá. tá? Então ele vai ter o comportamento do sol, certo? Uhum. Então você tem no período do ano, ao longo dos 12 meses, no período de abril, maio em diante até agosto é um período ruim de aproveitamento. Tá. Mas o período que chove, né? Ou período nublado, tal. Uhum. Mas o que Tá. você faz? Dimensionamento para que você tenha uma normalidade de utilização. Então, no período de Uhum. chuvoso, você tem ali, e mais frio, você tem ali um auxiliar elétrico para compensar. Fazer essa compensação. Mas assim, depende da casa. Tem casa que utiliza o ano todo só solar. Mas quem Uhum. controla? A pessoa que tem um bom controle, ou Uhum. automático, ou no controle mesmo, né? Eu falo assim, tem várias experiências ao longo desses anos aí, né? As Uhum. pessoas que são mais no conforto você vai usar aquilo lá que te dá e funciona, e um pouco mais de auxílio. E as pessoas que são mais regulares, né? Mais, Uhum. o máximo que o sol me dá, tá bom para mim, teoricamente falando, né? Ele vai usar Uhum. o melhor do comportamento do solar. Mas funciona, Marcelo. Senão eu não estava Legal. aqui há 24 anos. Exatamente. Eu era um É, enganador. eu sei, mas quem tá escutando aqui pode A não gente saber, precisa né, Valdeci? provar. Não, Exatamente. Olha, mas isso é uma das coisas que a gente sempre, assim, o É, fato da gente ter buscado, né, sim. informação, estudado bastante esse assunto, eu gosto. Não é porque deu Aham. certo lá. Sim. Eu vi aqui, né, o podcast Uhum. do arquiteto Navarro, né? Sim. Ó, Navarro, você me ouvia aí, eu lembro de você lá na obra, Eita, começando, né? Mas assim, muita dúvida a gente tira efetivamente dessa questão. Vai funcionar, mas assim, você tem que dimensionar bem, né? Tudo Né, que você de aplica tem que forma dimensionar bem. Aí as coisas caminham. Se você fizer um mau cuidado disso, como tem demais isso daí, Uhum. tudo que você faz, se você não tiver o bom cuidado técnico, não vai funcionar. Ou vai funcionar meia boca, né? que são aquelas orientações, né, que a gente precisa ter o como diz o manual, né, seguir o manual para Hum. aumentar a vida É, útil do produto, do exatamente, equipamento. detalhes, né? Ficar É, eu costumo dizer, vai no detalhe, é. senão dá errado. É um É, ecossistema bem fechado, né, de instalação e também o pós, que você tem uma equipe que é técnica que também auxilia nesse ponto, Isso a né? Isso gente, ajuda também. a com gente certeza. fechou o Bons ciclo profissionais aí. eu tenho, né, profissionais de 20 e poucos anos comigo, Uhum. então, não só por isso, mas assim, a formação, a gente vê, é uma É batida, né? isso. Todo dia, A dia a dia. educação, a Não, mas formação é é Exato. fácil, né? Eterno Ah, treinador, né? O eterno Professor, treinador. você sai como aquele status de professor, e o professor não sai de você. É. Pra sempre. Vou falar do flip chart. Tem o flip chart lá, né? Aham. Aí a gente, de novo na lousa, vamos lá, escrever. mas é Vamos isso. desenhar os É, processos. e Para assim você, ó, vai. pra vocês terem uma ideia, são casas, clubes, hotéis, hospitais, piscinas, saunas e spas e muito mais, né? Que o sistema. Desse script aí que a gente tem, eu posso citar para você, desde o básico, atender uma ducha, né, um banheiro, Uhum. né, a casa mais básica e simples que você possa ter, tá? Que hoje você pegar as casas populares, você tem lá os 200 litros solar, que foi muito aplicado Uhum. isso daí ao longo desses últimos 10 anos, né? As casas, não digo casa, mas assim, aos grandes empreendimentos, né? Os hotéis hoje, se você fazer um hotel e se você não implementar sistemas de Uhum. aproveitamento de energia, você está gastando dinheiro de uma forma não bem pensada, entendeu? Uhum. Pode ser aplicado e tem retorno, É. né, ao seu investimento, que sempre a gente baliza, né, quanto que eu invisto e quanto que eu retorno disso daí, né? Fora a Uhum. questão
né, não colocando na conta nem a questão da natureza, o quanto que você está economizando em relação. recursos naturais, Exatamente, etc, né? né? Que é muito Sim. interessante esse ponto aí. Eu gosto de número, mas não dá para fazer assim, de bate-pronto, mas assim, são mais de 30 mil clientes atendidos ao longo desses 24 anos. Então, é cliente, né? Aham. Pra caramba. Por isso que Número bom. o Para tempo com- nosso é corridinho, né? Ai, o tempo- Só durmo de vez em quando, mas tá tudo bem, cara. Legal. Esther, para quem não conhece, o que, que o Seconce faz tanto de atendimento, né? Porque é um hospital para o trabalhador, mas existem especialidades específicas que vocês atendem? Como que funciona? Existe, Marcel. E o Seconce, eu costumo dizer assim, ainda falando da gestão assistencial, né? Porque o Uhum. Seconce ele se difere na gestão assistencial, na gestão própria e gestão pública, né? Porque o Seconce também, como instituição filantrópica, ele foi considerado organização social de saúde no Uhum. governo do Mário Covas e faz gestão de equipamentos públicos, né, de hospitais e AMAs, AMEs em todo o estado de São Paulo. Então, nós, falando da gestão própria, nós temos o assistencial, que é esse, vamos chamar de convênio da construção civil. Não é um convênio, porque a gente não é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas você tem lá atendimento médico, odontológico, exames, análises clínicas, raio-x. E o Seconce está presente em 14 cidades do estado de São Paulo. Normalmente, o Seconce ele está presente aonde você tem um escritório do Sinduscom, uma unidade do Sinduscom presente. Então, a gente nasceu dentro do Sinduscom e sempre que tem um Sinduscom na cidade, tem Seconce, tá? Porque o Seconce é o serviço, é o braço de saúde da construção civil. Uhum. Mas nós temos também, dentro desse ambulatório, até para otimizar esse serviço esse ambulatório, essa estrutura que a gente tem hoje, nas 14 cidades, Uhum. 4 na Baixada Santista, mais interior de São Paulo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Piracicaba, Campinas, nós temos várias unidades. Então, para facilitar aí a vida do empresário, nós começamos com o empresário da construção civil, que já conhecia o nosso know-how em saúde, na gestão de saúde e medicina ocupacional. Só que este é um tipo de atividade que ela não é restrita, diferentemente do assistencial, que é aquele 1% que as empresas arrecadam, para o Seconce promover a saúde do trabalhador. Uhum. Na parte de medicina do trabalho, engenharia de segurança, esta é uma assessoria que toda empresa, a partir de um funcionário, ela contrata uma assessoria para prestar serviços de medicina do trabalho e engenharia de segurança, porque ela precisa prestar contas ao governo, ao E-Social, Uhum. subir informações. E o Seconce, desde sempre, fazia trabalhos de saúde para o trabalhador da construção civil. E aí, então, a gente passa a fazer medicina do trabalho inicialmente para a construção civil, mas aí não é restrita ao nosso setor construção civil. Hoje nós trabalhamos com comércio, nós trabalhamos com a região da Baixada Santista, por exemplo, toda a nossa carteira de clientes é do Porto, Uhum. boa parte delas. Campinas, aeroporto. Na região do Oeste, Ribeirão, Bauru, nós trabalhamos com o agronegócio. Então, todos esses setores, e o Seconce, por ter esse know-how de cuidar de saúde, a gente faz gestão de medicina do trabalho e engenharia de segurança. Elaboração Nossa, é de enorme. laudos, é muita coisa complexa. Elaboração de laudos, os programas, o PGR, que é um programa de gestão de riscos, mais o PCMSO, mais Aham. os ASOS, mais os exames complementares, que isso são todos realizados dentro das unidades, né, Uhum. que já está montada para atender o trabalhador. Agora, você consegue dar um exemplo? Por exemplo, eu tenho, vamos supor, eu sou um empreiteiro, tenho 15 funcionários. Quanto que custaria para mim me associar ao Sinduscom? Como é que funciona isso, assim, nesse sentido? Dá para você dar um exemplo, uma média, uma Asso- ideia? Associando, por exemplo, nós Aham. fizemos uma conta aqui, Aham. né? Associando-se ao Seconce. A sua folha Hum. total é 1% da folha e não do faturamento. Eu costumo fazer essa ressalva, porque nós temos o Seconce também, às vezes, se pergunta se não é o Sistema S.
né? Isso. Sistema S é 1% do faturamento Uhum. da empresa. O Secons é 1% da folha. Então, você tem, por exemplo, o Uhum. piso qualificado da construção civil, está gerando em torno de 1.800, 1.900. Deve ter havido aí um reajuste. 1%, R$19, Uhum. média. Você vai pagar por funcionário. Claro que existe uma taxa mínima, né? Porque se a empresa só tem um funcionário, ela não pode arrecadar R$19. Então, o Uhum. Secons faz 10% quando não atinge a taxa mínima. Então, a taxa mínima é 10%. Uhum. De uma folha de um funcionário, ela vai pagar R$190, R$200, Uhum. né? Para que Esse é o mínimo. É o mínimo. Para que Aham. esse trabalhador tenha atendimento médico, Ah. odontológico e exames. Quantos, Esther? Quantos ele precisar. Uhum. Ele precisa fazer um canal dentário. Tá dentro? Tá doente, tá gripado, tem atendimento. Tem atendimento. Essa coisa assistencial sua, porque a gente sabe, né, Valdeci, dentro do nosso mercado da construção, tem os trabalhadores que têm problema com alcoolismo, com N Perfeito. coisas. É Vocês isso. dão esse tipo de assistência também, Exato. social, de Social. acompanhamento? Esse é o nosso trabalho. Legal. Nós temos um grupo, inclusive formado por assistentes sociais, né? Uhum. Que além da consulta, né, que muitas vezes não é só um tratamento com orientação de psicólogos, que a gente também tem, psiquiatras, que a gente também tem, mas ele precisa tomar medicamento Uhum. para parar de beber, para parar de fumar, qualquer situação que seja. Então, o Secons, ele faz esse tipo de suporte, né, às empresas. Nós já tivemos, Marcel, inúmeras situações em que a construtora traz para o Secons e fala: olha, eu estou tendo muito problema, agressão familiar. O trabalhador vai para casa e agride a mulher. Uhum. Secons, você pode me ajudar? Como serviço social, é nosso dever pensar alguma coisa a respeito. Nós já fizemos parcerias com teatros, com equipe de teatro, para fazer uma educação nesse canteiro, nessa empresa. Várias sessões e mostrar de forma lúdica, de forma divertida, que aquilo não é legal, Uhum. né? Então, da mesma maneira, com a bebida, Uhum. com o acidente de trabalho, porque muitos dos trabalhadores, às vezes, não quer usar o EPI, Uhum. não quer de forma nenhuma, e se coloca em risco. Você precisa primeiro entender também, Marcel, se ele não está doente. Porque um exame médico de forma bem efetiva, por várias razões, a gente já abordou funcionários até não tão operacional, funcionários do alto staff, engenheiros, que estavam em depressão, com ideias suicidas. Então, uma avaliação psicossocial dentro do nosso protocolo de trabalho em altura limita um acidente. Prever, né? Prever, né? Um acidente que possa vir a acontecer futuramente, porque um trabalhador que está exposto em altura e que de repente está com Depressivo. ideias suicidas, ele tem E tudo. depois a obra fica parada por um bom tempo, né? Exatamente. Depois que acontece alguma Isso, coisa assim, Tem né? Então, investigação. Aham. complicado. Então, o que a gente faz? A gente costuma fazer um atendimento, assistência, juntando o assistencial, que é tratar, com a medicina ocupacional, com esse viés também humanizado, de Uhum. conversar, de fazer um bom exame clínico e resgate, né? O Secons, ele não faz atendimento na parte de medicina ocupacional sem um programa balizando, né? Então, a gente não faz aso avulso, por exemplo, dentro da construção civil não existe, porque a construção civil existe risco, né? Se você tem uma empresa que não tem risco, então está cadastrado lá no E-Social, que ela está isenta de risco, teoricamente é exame clínico. Mesmo assim, o Secons gosta de fazer uma visita técnica, portanto o Secons tem técnicos de segurança, engenheiros de segurança, para a gente fazer uma avaliação. E a ideia, Marcel, de verdade, é colocar o empresário o mais tranquilo possível, para que ele não tenha processos trabalhistas. Ninguém batendo na porta dele dizendo: olha,
Sim. paga essa conta. É um cuidado que vai, não é só, por isso que você fala que não é só um convênio, né? Que o Não. convênio ele só vai tratar a saúde ali naquele Uhum. momento, né? Não, Necessidade, se o médico exatamente. achar que deve, vai encaminhar para um psicólogo, O alguma coisa assim. psicólogo. Vocês já fazem um processo do pré, durante e Preventivo. pós. Basicamente é Preventivo. isso. Legal. Preventivo, exatamente. Então, dentro de um atendimento que teria que ser simplesmente liberador, formalidade, liberador de papel, por ter esse DNA mais humanizado e cuidador, nós temos uma gestão uma gestão de medicina do trabalho mais assistencialista, e do ponto de vista do empresário, isso tranquiliza. Eu estou há 11 anos no Seconce. Eu desconheço uma ação onde nenhum funcionário da construtora a gente devolveu ali um problema para o empresário. Uhum. Tudo resolvido. É muito bom, sabe, você ter essa segurança, Poxa. porque é fácil até dessa tranquilidade de passar isso para a pessoa que nos confia o seu potencial, que é o ser humano, né, que está ali trabalhando com ele. Então, a gente realmente gosta desse trabalho. Eu costumo dizer que quem trabalha na área de saúde, eu tenho aí um pouco mais de 30 anos nesse setor, vim de São Paulo, já trabalhava lá com saúde, Uhum. mas dentro da instituição Seconce, eu vi um trabalho que é óbvio, você tem planos de saúde, as pessoas que têm potencial para conseguir pagar um plano de saúde, ela tem aí um benefício ou outro. Quando eu vim para São Paulo, para Sorocaba, vim de São Paulo, e que me apresentaram o Seconce, eu falei, poxa, não é um plano de saúde, a gente entende, mas está dando um suporte justamente para quem mais necessita, que é uma população com pouca informação, né? E a gente poder transformar isso em saúde, em prevenção, em chamar essas pessoas. Às vezes, por vezes, a gente vê, mas dá muito trabalho, é bebida no canteiro. A gente vai até lá, faz palestra educativa. Muitos deles abandonam. Mas dá para ver então, né, lá Sim, sim. que qualquer um pode ficar, né, pode se associar aí, fazer parte do trabalho. Seconce e estar junto aí, né? Mas assim, continuando aí o bate-papo, tem uma coisa que eu gosto de perguntar aí para os convidados sobre os desafios, né, Valdeci? O que você vê de maior desafio hoje para o teu mercado, né? Primeiro, assim, o desafio do mercado, queria que você me falasse um pouquinho como que está hoje para você, e das obras que você fez aí nesses 24 anos, se tem alguma que você fala assim, nossa, essa daqui, assim, de desafio bom, assim, de tamanho, de repente, de complexidade, o que vem aí para você? Ficou marcadinho. Eu acho que assim, mercado eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Primeiro a gente não acha que a economia não afeta a gente, né? Aproxima um Porque a pouquinho gente, mais o microfone. Maurício. porque a gente entende-se, a gente vai aprendendo com o tempo, somos pequenos, né? Uhum. A gente consegue viver aqui e tal, mas a economia afeta a gente, né? Então, eu acho que assim, a economia, essa questão do que aconteceu na pandemia, né? Então, isso tudo é uma experiência que, fala assim, você fica oscilando, né? Infelizmente, a gente busca ali uma normal, mas sempre tem uma situação A, B, você tem que... E agora? O que vem? Né? É com o pé atrás, Tava né? lá, Você fica tava lá. bem, caminhando, e aí eu vou falar para você. Antes de falar da cereja, eu vou falar assim, a gente já se conhece há mais de 20 anos. Com né? certeza. Então, desde quando a gente abriu a Senco, primeiro... Um dos nossos primeiros clientes aí, o Valdeci, na capa do guia, no há 20 e começo. poucos Postou. anos. Vou postar nesse rapaz aqui. Pense, 22. Visitando o seu escritório na Granja Ola. Lembra? Começou com 12, Marcel. Foi isso, Nossa. Começou com 10, mas... Não, é muito legal, né? A gente Sim. vê, e eu acho que assim, é uma satisfação a gente ver as pessoas de longa data, a gente conseguindo passar pelo tempo e mantendo o nosso negócio, né? Não é fácil, não. Não é fácil porque realmente oscila, né? O que você falou aí, todo pequeno empresário, grande empresário, né? Médio, enfim, sofre com essa oscilação.
com os problemas da, né, Exato. da É isso. contratação, você vai crescendo mais, você vai tendo Mais mais ainda problemas. tranquilidade, não, mais É. desafios, né? Desafios, exatamente. Lidar com pessoas é sempre um desafio. Nossa, mas a obra é fácil, né? É fácil. É isso As aí. pessoas É nesse que sentido. dificulta. É. Mas assim, mas isso é o legal também, né? Que eu acho que assim, é você ter hoje, você olhar para trás, quanto que você já conseguiu transformar além do seu negócio com as pessoas, né? Eu tenho hoje tantas pessoas que passaram pela empresa e que estão comigo na empresa, né? Uhum. E vencendo esses desafios, né? E esses momentos que nos pegam, né? Lá atrás, quando eu peguei e estava iniciando e aí acabei entrando, né, de cabeça nessa área de energia alternativa. E para chegar hoje, a gente tem então a fábrica que nós somos, além do projeto, a gente fabrica o equipamento, né? Então isso é pouco no Brasil, só para vocês terem noção, é Uhum. menos de 18 empresas no Brasil que fazem o que a gente faz, né? Então, Fabrica o boiler, fabrica as placas. exatamente. Que legal. E Uhum. em termos de projetos, somos aí dá para contar na mão, Uhum. em relação ao que a gente executa. Daí a cereja do bolo, eu acho Uhum. que é um último projeto que, assim, são vários projetos legais, né, que a gente apresenta e que executa, mas eu acho que o último que eu colocaria é o projeto da piscina de ondas aqui em Porto Feliz, Ah, na vocês qual Ai, que fizeram? legal! fez. Não, nós fizemos parte do projeto, Sim. né? A tecnologia de piscina de ondas, ela é americana, né? Mas todo o entorno do projeto, que é a parte de piscinas, spas, foi nós que projetamos e nós que executamos aquela parte lá. Então, Bacana. isso, para mim, ali, eu acho que foi ali uma cerejinha. Essa que Bom, tá Tô na né? foto podendo aqui aqui. Exatamente, é isso aí. Ah, Tô legal. podendo mesmo. Ai, meu Deus. Não, Deu uma Que surfada legal, lá nas ondas e tal. no trabalho. Não Só no pude. trabalho. Nem quando ficou pronto, inaugurado lá, É. jogado na piscina, pô. Acho que É muito... assim, isso depois de tanto tempo, né? Comentei aí sobre a questão do espaço lá, mas assim, eu tenho aí há 10 anos atrás uma situação que eu não imagino estar hoje na sua frente, tá, Marcel? Uhum. Aqui com vocês, falando sobre cerejinha de bolo, né? Projeto maravilhoso, né? 60 funcionários trabalhando, né? A gente está aqui Uhum. sem tempo, Sem tempo. assim. né? Não dorme, não acorda, sei lá. É. Mas Uhum. assim, há 10 anos atrás a gente quebrou, né? Uhum. O mercado dá essa lição para a gente. Quebrou literalmente, criou uma situação muito difícil, né? Hoje quem vê a gente fala, tá de boa, né? Nunca passou por uma Uhum. crise, né? Não, a crise nunca passou Nunca por veio aí, esse tombo, né? nunca. Eu É. acho que a gente superou bastante nesses últimos 10 anos. A pandemia foi uma outra aprovação pra gente. Mas a gente falei, cara, o Uhum. que vai acontecer nesse mundo agora, É. né? E Hum. aí a gente conseguiu, nesses últimos 5 para 7 anos, virar de novo, aí surfar nessa onda Uhum. que a gente surfa Legal. todos os dias, né? Uhum. É uma onda mesmo, tá? É uma onda mesmo. Graças a Deus, chegamos Amém. aqui e a gente tem alguma coisa para contar, entendeu? Mas não é Amém. fácil. Essa mudança na legislação que foi colocada no começo do ano, né, do sistema, eu sei que não é a mesma coisa, que é o sistema fotovoltaico, de solar, de energia solar, que até quero que você explique essa diferença também Aham. para quem está ouvindo e vendo a Uhum. gente, mas ajudou a dar uma impulsionada ou não? Há 20 anos atrás era um sonho, era alguma coisa assim muito reservado, Uhum. né, a projetos, a arquitetos que, né, mais assim Visionários. antenados, Aham. energia alternativa, né? Mas ao longo desses últimos 15 anos ela passou a ter um outro olhar. Há 15 anos atrás a fotovoltaica já existia fora do Brasil, Uhum. né? E ela começou a ter uma participação. E há 10 anos ela virou uma febre e isso ajudou, tá? Então a lei que foi regulamentada agora, Isso. ela foi, na verdade, assim, esses 10 anos houve um boom da energia fotovoltaica, que a diferença ela está ligada ali uma gera energia elétrica e a nossa, que efetivamente é 95%
do nosso negócio é energia térmica, né? É aproveitar a radiação solar, transformar a água em água quente e reservar essa água para um banho, para uma atividade empresarial, seja hotel, seja indústria, né? Essa aplicação. Deixa tudo Que você- quentinho e gostosinho. É. É do conforto. Na hora da instalação, você consegue também, se, por exemplo, o hotel tiver ou a casa com problema de pressão de água, tal, você dá uma solução Toda- para resolver o problema do cara, é isso? A busca da Senco Uhum. é dar conforto, Tá. propiciar o melhor conforto. Então, é usar todos os recursos da tecnologia disponíveis, e claro, principalmente buscando a filosofia do Uhum. natural, né? A energia do sol, transformando isso daí, e você usar outras tecnologias, bombeamento, né? Entendimento do que você precisa, mas você consegue transformar uma qualidade muito superior de um chuveiro elétrico, tá? Com aquecimento solar básico, tá? Que a gente chama, tá? Fica a dica. Ou você vai Uhum. crescendo aí nos confortos, né? Eu Uhum. quero um banho de hotel, né? Eu quero uma banheira e um Aquela spa lá, ducha, aquela né? delícia. Você sai roxo, assim. Não, eu Com quero aquela água pressão. quente, né? Eu acho que essa é a percepção que a gente busca, né? Passar para o cliente. Eu quero mais básico, mas o básico já é mais confortável com chuveiro elétrico, isso é de cara, né? E aí a gente vai crescendo no grau de conforto do cliente, né? O que Uhum. você quiser em relação à pressão, né? Todas as questões. Normalmente é uma das coisas que erram nos projetos. No projeto, assim, o projeto é aberto, né? E quem não entende um pouco mais em detalhe, Uhum. acaba fazendo algo que depois o cliente fica um pouquinho irritado. Cara, a gente, né? Porcaria. Fala. Tem alguns exemplos, né? Tem alguns exemplos. Não é? Só para deixar claro, a lei que a gente falou que todo mundo tava falando que ia taxar o sol. Vocês lembram no começo do ano? Que teve até teve manifestação. Era isso aí, ó. Mas taxaram, né? Taxaram. Mas a gente sempre falou que enquanto eles não encontrarem uma forma de fazer essa taxa acontecer, estamos bem. E a térmica, isso, não tem taxa para, né? Aquecer uma água. Não tem. Ali, e pelo contrário, tem incentivo para você usar a energia térmica, tá? Já a fotovoltaica já gerou ali uma condição de pegar um pouquinho dessa participação. Fizeram gradativamente, né? Para quem fizesse projeto, ia ficar isento, Mas é interessante que, assim, mesmo assim, todas as tecnologias, aproveitamento da energia do solar é interessante. Não é falar que porque eu trabalho com isso daqui, pesquiso, enfim, e a conta básica, ela acontece, né? Se você coloca o chuveiro elétrico comparado com energia, você paga mais pelo chuveiro elétrico. Se você paga pequena, né, você paga um valor pequeno, ao longo de 5 anos você pagou um sistema, 4 anos você pagou um sistema mais confortável, tá? E de mais durabilidade. Então, é possível fazer em qualquer lugar. Se a gente estiver interessado, só ligar para o Odessa. Tá aí nosso... Não é? O merchan. O merchan tá feito. Vai. E ainda, né, é só para fazer uma leitura aqui, né? A gente imagina que Brasil, quando que nós vamos parar de sofrer? O método construtivo vai pensar em colocar uma água quente em todas as residências, independente do socioeconômico. Então, quando eu entrei no mercado, né, através, de novo, essa questão da busca de fazer alguma coisa que tivesse um viés de aplicação, que foi a pesquisa. A pesquisa me lançou para um assunto interessante, transformei esse negócio. E, cara, que interessante, só que vai evoluindo. Aí você pega e fala assim, mas tá para todo mundo. A questão é não fazer conta. Se você fazer conta, você vai falar, pô, mas posso colocar na minha casa? Mas eu vou 750, 500 reais, eu já resolvo o meu banho. Cara, você pode usar um pouco mais, mas a longo prazo. Depois então, talvez é um pouco mais de informação. Informação. A questão cultural, né? De certa forma, você resolve mais barato. Resolve agora. Mas com o tempo você está pagando mais. Exato. Você tá pagando mais. A conta não fecha. A conta não fecha. É. Né? Ou a conta não fecha, ou você não entende que ela fecha.
Não, na elétrica, no sistema comum, a gente vai pagando cada vez mais, nunca menos, gente. as Não bandeiras, diminui o tem, negócio. Não, e existe, Sempre vem né, mais. Então, qualquer oscilação, choveu menos, aí aumenta a bandeira, né? Então você tem, Tem essa né? coisa, né? eu nunca vi, desde que eu mudei pra minha casa Menos até não. hoje, a minha conta vem menor. Jamais, né? Aconteceu na minha vida. Diminuição. 20% mais barata. Nunca, sempre marcado. Não tem jeito, não tem pra onde fugir. A não ser o sistema de Tem, energia tem. solar. Aí você tem sim, tem comprovado, né? Bastante Uhum. mesmo. Bacana isso. É a sua E- vez. E eu vou aqui na mesma linha do Valdeci. Eu acredito muito que a construção ela vai passar por momentos de elevação, de redução, quer seja por alta demanda, mas mesmo na pandemia a construção cresceu, né? E todos os indicadores demonstram e denotam que o caminho é este. Enquanto houver construção civil, o Seconce, prestando esse trabalho de excelência que ele faz para dar o conforto a quem constrói, eu acredito que a nossa ideia é aprimorar os nossos ambulatórios, os nossos o nosso serviço assistencial, o nosso trabalho ocupacional em engenharia de segurança, para que esse setor tenha aí um retorno. Durante a pandemia, o Seconce cresceu. A construção cresceu, logo o Seconce também teve essa que se reinventar. Nós tivemos que fazer trabalhos de informação, nós tivemos que melhorar nossa comunicação com o nosso cliente, com os empresários. Criamos ali comitês de emergência, tratávamos diretamente com secretários de saúde, com os comitês, para poder criar demandas que nos permitissem oferecer segurança para as obras, né, durante esse período. Teleconsulta, telemedicina, tudo isso foi implantado nessa época e a gente aprimorou essa metodologia. Hoje, com um celular na mão, o trabalhador faz uma consulta. Ele pede ao seu supervisor, seu superior, olha, eu tenho uma consulta agendada, vai para um canto. Já ganhou vários clientes. Aí, ó. Não é? Uma Não precisa nem saber. né? Então, isso é ouvindo o empresário, né? O Seconce, ele vai se remodelando, ele vai se reinventando à medida que a gente escuta também qual que é a necessidade do empresário. E ele traz isso para o fórum, traz isso para a mesa e a gente vai crescendo. Nós tivemos agora, este ano, a inauguração de um ambulatório da dor. Então, compramos um equipamento e que por termografia, o funcionário tipo um scanner, né? Aponta onde estão os picos de dor, é feito um agulhamento, uma medicação, e ele sai de lá sem dor. Resolve dor de cabeça? Que legal. Então, Vai esse é o dar um trabalho. pique na máquina lá. Minha coluna. É esse o trabalho que a gente Legal. vem desenvolvendo cada dia mais com essa associação da tecnologia, da ideia, né, de observar os números dentro da nossa casa, no ambulatório, quantos casos passam por ano de consultas com ortopedistas, com dor, que vai e volta, vai e volta. Que nunca Né? melhora. Traz isso para dentro e faz. O Seconce tem um instituto de ensino e pesquisa, a gente tem um braço aí que desenvolve novas metodologias, superintendência ambulatorial forte para garantir um crescimento e uma inovação constante. Eu queria, assim, complementar que eu acho que, assim, o desafio da pandemia foi absurdo, né? Para todos, Pra todo né? mundo. Para Para todos. todos, né? Acho que, assim, todos... não teve jeito, evoluiu Ou Morreu. mais um momento que já Ou já não faz quebrou. parte. mais, Mas né? é mesmo. Eu Mas acho que, é assim, isso. é muito interessante. A pandemia Em ela partes, né? Em partes. Muito interessante em partes. É. foi um Porque divisor, né? Eu um acho que divisor de águas, né? quem saiu, ouviu essa coisa da pandemia e entendeu que é o agora, é aqui, né? A gente tem que fazer alguma coisa pelo outro, pelo próximo e tentar sempre ajustar os ponteiros, né, para que funcione
Eu queria fazer uma filosofia em cima Por disso aí, favor. talvez, tá? Vai. Marcelo, me ajuda aí. Vamos lá, vamos lá. A pandemia mostrou pra gente que não é o carro, né? É a casa, cara. É a É. família, É família. né? Mas é O mesmo. É a mais família. importante tá ali, né? Exatamente. Aí, É. a construção, falei, Por isso. faz casa, faz É, piscina. melhora Reforma, isso. reforma. Tudo Um casa monte de agora, gente né? veio de São Paulo pra cá, porque Esse entendeu que queria mais movimento. qualidade de vida, entendeu? Queria uma coisa mais Exatamente. Que menos, sempre quis menos. vir e Isso. nunca chegava o momento. É, porque É. na verdade, o que É nós isso mesmo. tínhamos? Nós morávamos no trabalho, nosso ambiente de trabalho, e aí a nossa casa era só para dormir. Então, quanto menor, Melhor. tava dando resultado. Aí o que a pandemia trouxe? Fica todo mundo em casa. 40 metros quadrados, gente, 2, 3, 4 pessoas. Eu tava gente se enforcando, né? Então, vamos pro Mas isso interior, que- vamos pra chácara de alguém, vamos. E aí as pessoas falaram assim, sabe de uma coisa? Vamos. Aí, Sorocaba, por exemplo, que está aqui a 100 metros da capital, foi uma das cidades que recebeu uma infinidade de obras, né? Nós fizemos um canteiro Continua, né? maravilhoso, Tá isso é crescendo. perfeito, porque a cidade gera emprego, gera novas. A nossa população aumentou. Isso é Sim. ótimo. É. Serviços melhora, tudo melhora, né? A nossa associação comercial melhora, tudo Sim. melhora. Então, o que a gente precisa entender? Nesse momento da pandemia, o que parecia ser caótico, de repente, foi para quem precisava se mexer, Para foi nosso ótimo. segmento, eu acho que assim, uma construção civil, ela, né, todo mundo era surpreso com a situação, mas Uhum. surpreso, enfim, sem saber o que fazer. Eu levei ali alguns meses para entender como trabalhar esse assunto, né? E tivemos a felicidade, talvez, né, em conseguir administrar um belo de um problema Tinha. geral, né? E canalizar esforços e a gente evoluir. E, de certa forma, a empresa, acho que muitas empresas cresceram nesse momento também. A Sim. nossa também aproveitou essa onda Onde- ruim, mas positiva no Com crescimento, né? certeza. E no crescimento também vem um monte de coisas, de coisa problemas também. acontecendo. Que você É, tinha, pessoal. tinha que Não é tudo de resolver. bom, não é maravilha, Não, tinha que né? resolver de última hora, né? E tem que resolver. Bate Isso pronto, né? Bom, mas olha, a gente já está chegando no final, tem muito papo ainda, né, lá pra gente Exato. falar aqui. Tem uma coisa que eu gosto de perguntar, assim, pra gente poder finalizar, assim, que dica que vocês dão, tá? É que no caso da Esther, como é o hospital aí do trabalhador, não sei como é que se encaixaria isso, mas pro Valdeci, que dica que você dá para quem vai construir, vai reformar, tá pensando em colocar um sistema de aquecimento, alguma coisa? Tem alguma dica que você dá para a pessoa que vai fazer isso, que possa, sei lá, facilitar na hora alguma coisa para as pessoas? Um bom projeto, né? Eu acho que assim é importante. Eu acho que nós temos várias ideias, né? Mas cada um no seu quadrado, tá? Dentista, dentista, médico é médico, né? Advogado, advogado, Queria fazer o que engenheiro, você não engenheiro. sabe fazer, é isso. Busca um E era aí profissional que eu vou- com Uhum. competência para te assessorar na construção. Faz um projeto legal, bacana, ajusta, né, o seu conforto, entenda o seu bolso para implementar, Pré-instalação, né? Super importante, o dreno. algo do começo ao fim, para você, Uhum. né, planilhar isso daí, depois não fazer, não deu, você Deixa começa a eu- cortar situações porque você não consegue finalizar. E aí você acaba acabando de um jeito não legal, né? Que você iniciou aí o pensamento, né? Uhum. Você fazendo isso, Marcelo, dificilmente você vai encontrar muito problema. Você vai encontrar um pequeno problema, porque todo momento que você faz alguma coisa, você tem problema, não é verdade? Uhum. E aí, a paciência divina, né? Porque construção é algo que você tá lá juntando profissionais, cada um com com uma situação situação A, trazendo B, C, né? Outros melhores, outros que não tão Não tão. assim, Tão né? afim. Mas vem para Antenados, construção civil, você sabe disso aí, Uhum. né? Um seleto pessoal que foi, cara, vem lá e faz obras maravilhosas, né? Mas eu acho que assim, para quem está contratando, né, vai fazer a sua construção, sua casa, seu apartamento, todo o movimento que você vai fazer, um bom planejamento, né, um bom profissional que Uhum. assessore, e depois você ter os cuidados para você implementar, seja no caso de aquecimento, Uhum. detalhe, da hidráulica, da água,
né, dos pontos de utilização, os metais, para você chegar no equipamento mais adequado para você. Senão, muitas vezes a gente pega, mas eu comprei aqui apartamento. Mas não tem água e não está saindo água suficiente. Falei, mas caramba, daí você pega, você sabe que isso aqui é assim e assado? Não vi. Mas você já comprou, já está com aquilo lá, daí você tem que fazer adaptações ao, né, o projeto, Projeto original, aquele né? apartamento legal, cobertura, né? Gastou um dinheirão lá O para ter um dinheiro negócio mais ou novinho menos, e poxa. tal, né? Mas aí você falou, é uma coisa de você prever, de certa forma prever não, um profissional né, que te assessorem bem nesse sentido, né? Senão Muito você bem. acaba levando um grande, não digo problema, mas assim, algo para você, não fiquei satisfeito com isso daí, né? Mas por esse caminho, acho que você consegue ficar no final feliz, principalmente se você fizer uma boa piscina, né? Um bom spa, né? E aquecido. Não, Muito aquecido bem. é maravilhoso. Aquecido é vida, É gente. vida, é vida. Adoro. E aí, É. nessa linha que o Valdeci falou, fica perfeito de entender. Se Tá. você precisa de um bom projeto, se você precisa de profissionais para cada área, você trabalhando com pessoas, você não pode nunca abrir mão de uma assessoria em saúde do trabalhador, porque você está trabalhando com pessoas. Hoje eles estão bem, amanhã você não tem certeza. Quando você contrata, quando você vai desenvolver uma obra, quando você vai fazer um projeto, você tem o projeto estrutural. Mas você também precisa ter os programas se você vai trabalhar com pessoas, né? Então você tem que ter um bom programa de gerenciamento de risco. Risco evita acidente, evita doença, as pessoas adoecerem dentro do teu ambiente de trabalho, que ali na frente a Previdência vai te mandar uma conta dizendo pague porque ele adoeceu aí. Queria complementar essa fala, porque assim, na construção, absurdamente, né, vem pessoas que de tudo quanto é canto, e às vezes não ali com a condição de registro, né, de Exato. formalidade, e às vezes vai para dentro de uma obra e a responsabilidade é de quem É de contrata. quem contrata. Não é do construtor, por simplesmente, é de quem está contratando. O É dono isso. da obra, ela Assume, responde responde solidariamente. solidariamente pelo problema, assim. Então, e isso é um cuidado para quem? Eu estou construindo uma bela casa, um belo condomínio lá, ou estou construindo ali na rua, enfim, também a construção que você fizer, quem você levar para dentro, isso é responsabilidade, né? Responsabilidade. E isso pode, né, Valdir, acabar com uma empresa que está começando, que não tem recursos, e aí, de repente, um Que a acidente conta é pode cara. quebrar. Tem que ter a o conta é cara. cuidado, Tem né? que ter. Então, assim, faz muita diferença você contratar uma empresa para prestar essa assessoria, alguém que vá fazer essa gestão de verdade, e não simplesmente elaborar papel e documento para você guardar. Porque hoje, com as alterações das NR1, no último governo, a NR18, que é específica da construção civil, NR35, que trata exclusivamente do trabalho em altura, NR33, de espaço confinado. Esses trabalhos que são mais voltados à construção civil, precisa ter um profissional. O Seconce, ele comprou todos os equipamentos, o parque tecnológico do Seconce, bombas para fazer medição, para aferir ruídos, para aferir riscos químicos, precisa ser medido. Vou complementar. Por Às favor. vezes tem a diferença muito, a gente pega a empresa sai, engenheiro, tem todos esses certificados aí Os nos programas, os profissionais. laudos. Tem, tá lá, tudo rigorosamente e atendendo. Aí você pega a empresa que não tem. Ela é mais barato, ela é mais não sei o quê, mas é mais risco. Então eu consigo trabalhar onde? Onde que tem esse entendimento. Bons É isso. profissionais, né? Do começo ao fim, não adianta você falar em alguma coisa. Comparar coisas diferentes, né? Para Não de dar dá. um jeitinho, né? Para de dar um jeitinho. Faz É nosso direito, faz jeito, é. certo, do começo ao fim. É exatamente o que ele falou. Muitas vezes você tem que fazer, aí alguém te dá uma capa, escrito aquele nome. Fala, eu já comprei, paguei menos. Mas na hora que precisar de verdade comprovar, depois. é na hora que você vai abrir que você comprou um documento vazio e que não representa e não vai te dar as respostas para um auditor fiscal, por exemplo, que bater na tua obra, né? Porque você não mediu. Muito bem. E aí, quem quiser te achar, onde que te acha, né? Hora do medo. Fala aí. O Seconce, a nossa unidade é uma unidade própria, está aqui situada na Avenida General Osório 391. Eu convido a
todos os empresários, quer seja da construção civil ou não, que queiram se interessar também pela nossa medicina do trabalho, reforçando que a medicina assistencial é exclusiva para o setor da construção civil. Então, é toda a cadeia produtiva da construção civil, o assistencial, que nós temos dentistas, médicos, exames, etc., como se fosse um convênio, é somente para esse setor. Vai nos encontrar lá na Avenida General Osório, 391. Preciso marcar horário, Esther? Não precisa. Vai lá, faz uma visita, toma um café com a gente, conhece o que nós temos a oferecer lá dentro. Porque muitas vezes você falando, dá a impressão de isso não existe, 1% do piso, isso daí deve ser algum tipo de história de ficção, né? Vai lá, vai conhecer a estrutura. O Seconce realmente tem uma estrutura muito adequada. Os nossos ambulatórios, eles são certificados no primeiro momento pela Vigilância Sanitária, com todas as certificações. Passa aí o site. Porque passa completamente. Seconce-SP. Seconce-sp.org.br. Telefone aqui de Sorocaba, 3042 1840. Repita. 3042 1840. Faz uma visita no nosso portal, nas nossas redes sociais, procura Seconce SP no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e dá uma olhadinha no que a gente tem aí de trabalho. Aproveitando, vou fazer aqui só mais uma chamada, que é para essa educação que o Seconce, continuada, que o Seconce promove. Então, agora, no próximo dia 17, o Seconce está trazendo um profissional, auditor fiscal, que assessora o Seconce na elaboração dos seus documentos, visando o que o governo quer enxergar dentro desses documentos. Gianfranco Pampalon estará conosco aqui no nosso ambulatório, na Avenida General Osório, 391. Aí eu vou pedir para que dê uma ligadinha, porque nossa já estava cheia a nossa agenda, mas eu farei questão de quem estava assistindo ao nosso podcast, fazer encaixar para que a gente possa participar desse workshop Queda Zero, que é um workshop voltado para a prevenção de acidentes do trabalho. Muito bem. E você, Valdeci, como que a gente te acha? Bom, temos aí 3 endereços de locais aí para você escolher. 3 já, gente. Nós estamos hoje, assim, temos a matriz e a fábrica na Avenida São Paulo, número 200, tá? Tem aqui a felicidade de estar num espaço muito legal lá, de mais de 40 anos, né? Um espaço muito interessante, de longa data aqui de Sorocaba, né? A gente utiliza lá para matriz e toda a logística, enfim, fica naquele espaço. Aí tem o escritório de engenharia, atendimento comercial, na Avenida Dom Aguirre 515, tá? Há 22 anos lá. Tá? Na esquina ali da Dom Aguirre, né? Perto do terminal de ônibus São Paulo, tá? E temos em Itapetininga, temos uma unidade também, né? Eu não vou agora falar o endereço, mas depois eu passo para você. Mas legal. Mas aí também tem no nosso site, né? www.asenco.com.br. ASSENCO.com.br. Asenco com 2 S e C no final. Exatamente. Contatos, WhatsApp, telefone. 98114 9048. Repita, adoro falar isso, gente. 15, né? Lembro. 15, eu adoro, porque remete a um jornal que eu não vou dar menção, mas que eu amo. Então vai. DDD 15 98114 9048. Esse é o nosso telefone principal, né? O WhatsApp. Isso. Beleza? Pessoas lindas, muito obrigada pela participação de vocês, né? Estarem aqui doando seu tempo, porque hoje o tempo eu acho que é uma das coisas mais preciosas que nós temos, né? E vocês são muito atarefados, que a gente sabe. Então, vir aqui para passar a experiência, informações tão necessárias para quem está nos assistindo, né? E que integrem, que realmente ouçam, né? E apliquem um pouquinho do que aprenderam aqui hoje. Então, muito obrigada, Marcel, também. Obrigada pela tua participação, né? Na verdade, eu que participo, gente. Ele que...
A Eu gente que tá não aprendendo participo. aqui a Que fazer as maravilhoso. coisas. Eu agradeço o convite, Marcel. Muito obrigada mesmo, Larissa. Muito obrigada. Imagina. Convite. Gratidão mesmo, né? Uma felicidade estar aqui com vocês, tá? Há É tempo que eu não isso. tomo uma cerveja com você. Então, rapaz, A gente- vamos combinar Olha, aí. já é o segundo que a gente falou que falta cerveja, que é muito fácil se trata. Não, mas no happy hour, né? Sim, No happy hour. Tem sim. que estar no próximo aí. Com Se Deus certeza. quiser. Vamos que vamos. É isso.